O Mauro César fez uma entrevista exclusiva com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e uma situação aqui bem curiosa, porque Patrícia Amorim, ex-presidente do Flamengo, de adversária, virou aliada do Rodolfo Landim, não é mesmo, Mauro? Esse ano é ano de eleição no Flamengo. Pois é, o Jornal Globo publicou uma matéria sobre a nova vice-presidente de Esportes Olímpicos do Flamengo. É a Débora, o sobrenome dela, desculpa, não vou conseguir repetir sem ler, porque é um sobrenome bem complexo. É uma ex-atleta e tal. Rotengarten, né? Isso. Então, assim, nada contra ela, até as referências que eu recebi dela foram as melhores possíveis para esse cargo. É uma pessoa que é do ramo, é uma ex-atleta de natação, parece que muito bem quista dentro do clube pelo pessoal, pelos atletas das modalidades olímpicas do Flamengo. E o cara que estava lá era um personagem do mínimo controverso, tal de Guilherme Kroll, lá que dizem até que é botafoguense, que o Landim colocou também por conta desses acordos políticos nesse seu governo de coalizão. Só que a Débora seria indicação da Patrícia Amorim, e isso foi publicado pelo Globo, gerou uma repercussão, evidentemente, e aí eu fui perguntar ao presidente do Flamengo, eu fiz uma entrevista, ele respondeu, porque a Patrícia, assim, ficou grudado nela assim, a imagem de a presidente do momento em que o Flamengo chegou no fundo do poço. E quando o Landim e os seus pares ganharam a eleição em 2012, né, o Bandeira de Mello foi colocado como candidato à presidência, mas as pessoas não votaram do Bandeira de Mello, nem sabia quem era Bandeira de Mello, votaram naquele grupo de caras ali que chegaram para arrumar a casa. O Bandeira de Mello foi colocado como candidato 24 dias antes do pleito, e o Landim era o candidato original a vice-presidente, com o Valim Vasconcelos, candidato à presidência. E então esse grupo se reuniu e ganhou a eleição porque as pessoas não queriam mais aquele chamado Flamengo, velho Flamengo lá, e a Patrícia passou a representar isso. Então, é curioso que o presidente do Flamengo hoje esteja tão próximo de alguém que era a adversária a ser batida quando eles conseguiram ganhar a eleição e tomar o poder. Depois tem uma cisão, o Landim e outros saem do grupo original, o Bandeira fica na presidência, reelege o Bandeira, e aí depois o Landim ganha do candidato do Bandeira, que era o Lomba, na eleição de 2018, né? E agora, no final do ano, tem outra eleição. Ainda não anunciou oficialmente quem ele vai apoiar, deve ser o seu vice, Rodrigo Dunst de Abrantes, filho do presidente Antônio Augusto Dunst de Abrantes, que era o presidente quando o Flamengo ganhou o Mundial de Clubes da Libertadores em 81. Ele é atual vice jurídico e vice geral, ele deve ser o candidato apoiado pelo Landim, mas o Landim faz um governo, como eu disse, de coalizão, ele se une com várias chapas. E aí, na entrevista, ele fala da Patrícia, ele meio que defende a Patrícia, e isso, evidentemente, é meio controverso. Aliás, a Patrícia, que nunca mais deu entrevista, eu já a ela ofereci o espaço no meu blog para ela se manifestar se assim quiser, já que ela é muito criticada pela sua gestão, nunca mais falou, o espaço fica sempre ali aberto para a gente poder, lá ou aqui na Jovem Pan, onde ela quiser conversar, ela pode conversar, né? Isso é um ponto que é importante. Às vezes, os personagens, não só no futebol, na política, em qualquer outra área, são criticados por conta de determinada ação, uma gestão ruim e tal, e aí somem. Quando eles não falam, eles não colocam o seu ponto de vista. E a nossa função, como jornalista, é sempre ouvir todos os lados. Então, ontem até já mantive contato com ela e está o espaço aberto para que ela possa dar a sua versão dos fatos. O fato incontestável é que, quando ela saiu da presidência, o Flamengo devia 750 milhões de reais. Que, se você atualizar monetariamente isso, vai bater perto de 2 bi. Isso foi em 2012 para 2013. E a arrecadação do clube era em torno de 200 milhões, ou seja, o Flamengo devia quase 4 vezes aquilo que ele conseguia arrecadar por ano. E aí ele começou todo esse processo de recuperação. É o caso do Corinthians. Que é o que o Corinthians tinha que fazer, não tem outro jeito. Deve 4 vezes mais do que teoricamente tem suporte para resistir. O que ela está falando? Eu acho conveniente. Que beleza. Do nada essa coisa começa a falar. Essa voz é reveladora. Cadê Patrícia Amorim? Aqui eu acabei de encontrar. Então, mas é mais ou menos, na verdade, o que o Corinthians enfrenta. O diretor financeiro disse que uma dívida administrável para a grandeza do Corinthians é em torno de 400 milhões. Se a dívida já está em torno de dois, quase isso. Está mais ou menos no que vivia o Flamengo naquele momento. A dívida do Flamengo seria parecida com isso. Só que o Corinthians hoje fatura mais do que o Flamengo faturava na época, até proporcionalmente, me parece. Até a tese que foi apresentada, eu acho tacanha essa tese. Não, nós temos que investir no time para ter um time competitivo e ter premiações. Gente, se você botar na ponta do lápis, como se dizia antigamente, ou na calculadora, se você quiser fazer o cálculo, premiação de campeão brasileiro,
Copa do Brasil, ganha os 2. No caso, não tem Libertadores, não tem Sul-Americana. Premiação Sul-Americana e Campeonato Paulista, somasse tudo, não adianta, não vai pagar a conta de todas as novas dívidas, os jogadores contratados, as dívidas de curto prazo, não fecha. Não fecha, a conta não fecha, gente, não tem outro jeito. Então, qual a solução? A solução é apertar o cinto, contar com o torcedor apoia nessas horas, isso aí é inegável. Sabe? Alguém acha que o torcedor do Corinthians viraria as costas para o clube no momento de dificuldade, com a diretoria, uma nova diretoria falando, gente, estamos no buraco, vamos sair do buraco, precisamos de vocês. Não tem a menor dúvida, do Flamengo apoiou, do Corinthians não iria apoiar? Claro que iria apoiar. Aí esse argumento é tacanho, e é tão tacanho que você fala, não, temos que montar um time para ganhar a premiação. Cadê a premiação do Paulista? Não vai ter, porque já foi eliminado, e eliminado antecipadamente, sabe? Isso não existe, o único jeito é você para tudo e se organiza. O Palmeiras foi algo parecido de uma outra forma, teve ali o Paulo Nobre que com seus próprios recursos ajudou o clube, mas também teve que passar por uma reestruturação. Quer dizer, cada um à sua maneira. Como o Corinthians não tem um Paulo Nobre, mas o Corinthians tem a força da sua gente, da sua torcida, como o Flamengo também tem, eu acho que o único caminho seria algo parecido com isso. Mas não é contratando o Bandeira de Mello, como você especulou no passado, não é ele que vai fazer isso. Tem que contratar gente profissional, gestores profissionais. O Landim, ele era, assim, é isso que me chama a atenção até da aproximação com a Patrícia. Eu pergunto isso a ele na entrevista. Ele era o vice de planejamento. Então, ele lidou com a dívida de frente. Ele, o Rodrigo Tostes, que era o de finanças, o próprio Valim Vasconcelos, o BAP, esses caras todos, tipo, o Cláudio Prakovic, que foi depois vice de finanças, o Flávio Willeman, que era o vice jurídico do Flamengo, que lidou ali com centenas de processos na justiça. O Flamengo meio que exterminou, acertou praticamente tudo. Sempre tem alguém que processa a empresa e tudo, mas o Flamengo chegou a entrar no ato trabalhista, né? O ato trabalhista é aquilo que você deposita todo mês uma grana, em juízo, digamos assim, para você, quando faz um acordo, o dinheiro já está lá, paga e vai eliminando as ações judiciais. É uma demonstração de que a empresa, no caso o clube, junto à Justiça do Trabalho, fala, olha, eu quero pagar. Tanto que todo mês eu reservo uma quantia e boto aqui. À medida que a gente faz o acordo, que eu perco uma causa e tudo, eu vou pagando e vou eliminando aqui essas dívidas trabalhistas. Chegou um momento que o Flamengo saiu do ato trabalhista, porque não tinha mais sentido ficar depositando aquele dinheiro, porque tinha pouquíssimas ações e já tinha recurso para perdendo, ia lá e pagava. Resolvia a questão. Então o Landim, ele lidava diretamente com essa dívida, e ela veio da gestão da Patrícia Amorim, né? Aí ela argumenta, claro, que existem outros pormenores, que a dívida foi acumulada ao longo de muitos anos. De fato, outros presidentes fizeram muita bobagem. O Kleber Leite contratou mais de 100 jogadores. Contratou o Romário. E como é que fazia? Contratava e pronto, depois vê como é que fica. E isso não cabe mais. Então, assim, o caso do Corinthians é um caso muito grave, a gente fica falando isso aqui com uma frequência muito grande, mas, gente, vai fazer o quê? Aí quando tem esse tipo de coisa, eu não duvido que alguém faça lá uma loucura para não perder o jogador por orgulho, e isso vai endividar mais o clube. E fica, sabe, porque, na verdade, a questão não é nem técnica aí, gente. A questão é orgulho. Eu não posso perder um jogador titular dessa maneira. Pois é, então você vai endividar mais o clube. Enfim. Fala, Thiago. Ô, Mauro, e vale lembrar também, né, que a Patrícia Amorim, o mandato dela foi um fracasso total no Flamengo, né? Não só no futebol, sim, gestão. Ela conseguiu fazer o Zico pedir para sair do Flamengo, lembra? Sim. O Zico foi acusado pelo capitão Léo. Teve isso, foi na gestão dela. Que o capitão Léo era do Conselho Fiscal. O Zico é um deus para a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo chama o Zico, chama o aniversário do Zico agora, que foi agora em março, de Natal. E o Zico saiu indignado porque ele foi acusado pelo capitão Léo, um cara que não tem credibilidade nenhuma de que a parceria, a CFZ e Flamengo não era positiva para o Flamengo, fez acusações até graves contra o Zico que não foram provadas. E o Zico pediu para sair do Flamengo com 4 meses como diretor de futebol do Flamengo. Isso eu lembro, sim, porque eu vivia muito intensamente o Flamengo nesse 2010. Período. Sim, em 2010. Aí teve pancadaria. Se eu não me engano, foi o Michel Levy, Mauro, que saiu no soco. Isso, saiu no soco com o ex-marido da Patrícia Amorim, no final do mandato dela. Teve a contratação do Ronaldinho. E conquista que é bom só o Carioca de 2011. Então, ela ficou muito marcada negativamente. Isso é importante a gente deixar claro, né? Porque o Landim está se alinhando a uma pessoa que teve um mandato totalmente negativo, mas aí por política.
Agora, é bom lembrar que não foi um fracasso só dentro de campo, né, Mauro? Foi uma zona também fora. Sim, não, o fracasso foi total. E a dívida, assim, ela sai, eles fazem uma auditoria, a dívida era de 750 milhões. Claro que ela não foi construída só na gestão da Patrícia, mas os números mostravam, no início da gestão dela, 330. Aí há quem diga que não, mas algumas dívidas não eram reconhecidas, só depois foram reconhecidas pelo clube. Ok, o que seja isso, mas foi péssimo. Foi péssimo, foi muito ruim. Mas o que está acontecendo do Flamengo é parecido com o Palmeiras, né? O Landim, ele vai se aproximando de todos os grupos políticos, de todas as pessoas. Uma coisa, isso é importante o torcedor do Flamengo entender, que eu vou falar agora. A visão do torcedor com relação à Patrícia é essa que falou agora o Thiago. O torcedor não quer ouvir o nome da Patrícia de jeito nenhum, porque ele associa ao fracasso, ao fundo do poço, embora, obviamente, não tenha sido só ela. Outros construíram essa situação terrível, como hoje. Se sair amanhã Augusto Melo e o Corinthians estiver numa situação pior, não foi só ele. Ele quem estava antes. Ou seja, esse trabalho de desconstrução de um grande clube, ele é feito no longuíssimo prazo, por diferentes personagens que vão passando e vão arrebentando com o clube, né, fazendo uma série de bobagens. Mas caiu em cima dela, porque ela foi a presidente que saiu naquele momento. Mas dentro do clube, ela tem prestígio, ela tem penetração, ela tem votos. Porque o pessoal do esporte amador, a ver, não como a presidente que não foi bem, mas como uma atleta do clube, uma atleta premiada, que ganhou medalhas, laureada, que sempre foi Flamengo, foi vereadora, foi eleita vereadora em dado momento. Então, ela tem uma força política razoável ali dentro. O que o Landim está fazendo, para mim, é muito claro, ele está se unindo a vários grupos, que aí ele forma uma rede que o candidato que ele apoiar, ele chega muito forte. A oposição do Flamengo calada também, pouco se manifesta, o que é lamentável, grupos que eram tão ativos no passado recente, já estiveram no poder, que não falam, não reagem, porque é necessário ter oposição em qualquer ambiente democrático, tem que ter uma disputa, como acontece no Palmeiras hoje, a presidente Leila Pereira, não tem oposição. Ela é absoluta ali dentro, tem um grupo muito pequeno. Tem oposição. Na última eleição não teve um candidato de oposição. Foi por aclamação. Mas o grupo é pequeno, né? O grupo pequeno. É um grupo sem força. E a grande oposição hoje. Do conselho. A grande oposição hoje à Leila Pereira acaba sendo fora do clube, na torcida, na Mancha Verde, que protesta, vira e mexe contra ela. Isso. Eu não estou discutindo que as razões pelas quais quem está com a razão. Só quem protesta é a torcida organizada. Paulo, a mesma coisa. Exato. Então, assim, você tem o clube. O São Paulo, exato. O Casares, ele foi reeleito assim, sem mais nem menos. E esse grupo que saiu do Corinthians agora ficou um tempão, uma dança das cadeiras, né? Hoje um presidente vira diretor vira presidente, sempre o mesmo grupo. E o que está acontecendo no Flamengo é isso, o que eu acho muito ruim, muito ruim. Você ter um grupo de pessoas que tem um controle total. Não por acaso, essas pessoas que hoje estão no Flamengo, inclusive o presidente já disse isso, são radicalmente contra o voto do torcedor, do sócio-torcedor. Porque assim você tem um colégio eleitoral pequeno que você consegue ter um certo controle. Mas só deixando claro aqui, né, sobre a entrevista do Mauro, que o Mauro de novo conseguiu uma entrevista exclusiva aí com o Landim, que ele não vê contradição no apoio da Patrícia Amorim. Eu vejo muita contradição, não o Mauro, tá? O Landim. O Landim não vê contradição, como está escrito aqui, no apoio da Patrícia Amorim. Eu vejo porque a Patrícia Amorim, claro, já tinha muita dívida, só que a Patrícia Amorim contratou Ronaldinho Gaúcho, a Patrícia Amorim contratou Wagner Love, a Patrícia Amorim fez baita negociações aí, que saíram muito caras para o Flamengo na época, chegando o Ronaldinho Gaúcho, que deu toda aquela polêmica com o Grêmio já estava acertado, caixa de som no Olímpico para receber o Ronaldinho, aí o Flamengo passou por cima, conseguiu, gastou muito dinheiro com isso, e a Patrícia Amorim era um vexame o Flamengo na época, também nos bastidores, diretoria, desorganização, racha, dívida, nada de títulos, e o Landim, como disse o Mauro, eles entraram, né, porque era o grupo lá do Bandeira de Melo, o Landim fazia parte, deixando clara a vergonha que era a gestão da Patrícia Amorim, que o Flamengo precisava mudar. Então, mais uma vez, a gente vê aí essa politicagem tomando conta do Flamengo. É uma gestão muito positiva e não tem como se criticar. A gente sempre fala aí do quanto de dinheiro que esses caras fizeram o Flamengo ter. E aí tem que assumir mesmo. Tem que dar a mão à palmatória. Hoje o Flamengo tem essa condição graças a esse grupo. Não coloco o Marcos Braz nisso, tá? Que eu sou um crítico ferrenho do Marcos Braz. Eu acho que o Marcos Braz comete absurdos como gestor ali no Flamengo e não acontece nada com ele. Não sei porquê, para mim é um mistério. Nada tira o Marcos Braz do cargo e o Landim deixa isso claro.
ele vai comigo até o final. Agora, Landim, BAP, Valim, o próprio Bandeira de Melo, que foi o cara que assumiu a presidência e conseguiu levar, esses caras você tem que reconhecer como os caras que equilibraram o Flamengo e transformaram o Flamengo nessa potência como é hoje. Então, esse grupo, se aliar a Patrícia Amorim por política, eu acho feio para esse grupo. Até porque eu não sei se o Mauro concorda, o Mauro conhece até melhor do que eu esses bastidores do Flamengo. Eu acho que esse grupo não precisa da Patrícia Amorim para se reeleger. As conquistas deles, o que eles fizeram com o clube, já basta, eu acho, para ser o lado mais forte nessa briga pela presidência do Flamengo. Mas também aí tem o lado, né, Mauro, que eu vi que até o BAP pode surgir como um candidato, e aí sim, talvez seja por isso que eles queiram trazer a Patrícia Amorim para o lado, porque o BAP sim é um cara muito forte. Porque o BAP era um dos medalhões aí nesse grupo. Era BAP, Landim, Valim, e parece que o BAP também vai se candidatar. Aí pode ser por isso essa aliança com a Patrícia Amorim, Mauro. Não sei. É isso mesmo, ele é candidato. Ele é candidato. É isso. Ele é candidato, ele vai, assim, não sou oficialmente, mas ele vai concorrer. E o Landim aparentemente vai apoiar o Dunst, então ele seria uma espécie de uma dissidência da situação. E você fez a análise perfeita, é isso mesmo. Aí a Patrícia, como ela representa um determinado número de votos ali, antes que o BAP ou algum outro se aproxime dela e tenha esse apoio interno, o Landim já se cerca. Agora, ele poderia, na entrevista, aí assim, eu não sou assessor dele, eu faço, aliás, é até sempre bom frisar isso, quando a gente faz a entrevista, tem sempre um otário, estou usando muito essa palavra hoje, mas a única palavra de suave que eu encontro, que acha, como é que você consegue? Eu consigo porque sou jornalista, eu vou atrás das pessoas e faço pergunta. É isso que a gente faz. E modéstia à parte tem credibilidade. Então, por mais que eu critique o dirigente, ele sabe que eu vou falar, vou publicar exatamente o que ele falar, não vou distorcer as palavras dele, e é uma maneira dele falar com as pessoas, né? Enfim, é só se trabalhar sério, né? E o que acontece? Eu não sou assessor dele, mas eu acho que ele poderia fazer as duas coisas. Dentro de um cenário, não que eu concorde, tá? Não estou concordando com nada. Eu poderia falar, olha, realmente a Patrícia foi muito mal. Mas eu acho que eu tenho que dar a ela uma segunda chance e eu quero contar com o apoio político dela, pronto. Porque vai vir a eleição aí, tudo, e ela é uma pessoa importante no clube, acho que ela tem que ter uma segunda chance, mas ela não vai participar da minha gestão, isso é importante frisar. Ele não fala que ela vai participar, ele fala o contrário, ela não vai participar da gestão. É um apoio, mas é uma aproximação política, né? É mais ou menos como na política, sei lá, tem um segundo turno, aí um candidato se aproxima de um adversário para... me ajuda aqui que você vai transferir votos para mim no segundo turno contra o outro advogado. E sobe ele sabe que o BAP... Porque ele sabe que o BAP vai ser muito forte também, né, Mauro? Exatamente. O Vanderlei matou aqui e acharam, é subir no palanque. Ou seja, Patrícia, suba no palanque com o meu candidato, mas eu não vou te dar cargo nenhum. E para a Patrícia pode ser bom porque é uma chance dela se apresentar e tal, e tentar mudar um pouco a imagem, esse tipo de coisa. É política pura, gente, é política pura isso aí. Agora, vai ter realmente a candidatura do BAP e eu acho que a coisa passa por aí, mas, assim, são duas realidades. Uma é a do torcedor. O torcedor fala da Patrícia Amorim, o cara tem calafrio. Não é por acaso. O torcedor fica apavorado, ele tem medo. Agora, vai lá no clube, tem gente que gosta dela, cara. Eu conversei com gente lá de dentro do clube e falei, cara, ela aqui dentro é muito querida, as pessoas gostam dela. No esporte amador, ela é uma pessoa adorada. Então, ela tem voto. Tem voto. Porque o clube, assim, isso é bizarro, mas assim, quem define o futuro do Flamengo, como acontece nos outros clubes, é um grupo de 2.000 pessoas que votam. Pouco mais de 2.000. Tem mais caras com direito a voto, mas quem vota são 2.000 e poucos. No São Paulo é menos ainda, são os cardeais que votam. Tem um número, não me lembro de cabeça agora, de conselheiros vitalícios. São 200, 300 pessoas no máximo. Eles que votam. Assim, você não tem como você tirar. É como na CBF. Né? As federações é que votam. Os clubes podem se juntar, todos eles, não conseguem tirar o presidente da CBF. 3.000 pessoas. Sim. É muito pouca gente. Agora, o Internacional tem voto do sócio-torcedor, o Fluminense tem, alguns clubes têm. Tem, é verdade. Aí você fala assim, seja sócio-torcedor, dê dinheiro para o clube, compre camisa oficial e eu deixo você votar. Agora, esses clubes, como o Flamengo, esses que a gente citou, são assim, seja sócio-torcedor, dê dinheiro para o clube, compre produtos oficiais. Você quer votar? Aqui para você. Que votar o quê, rapaz? Vai votar nada. Que vota são os sócios do clube, que são os donos do clube. Como se o clube social gerasse a receita de 1 bilhão. O clube social gera receita de 1 bilhão. O que gera é a grandeza do clube, a torcida,
É o futebol. E o futebol é o que desperta a paixão de pessoas no Brasil inteiro. Isso é uma das coisas mais bizarras que há no futebol brasileiro, e na maioria dos clubes. Duas pontuações aqui. Eu falei do grupo de oposição do Palmeiras. É óbvio que existe oposição no Palmeiras. Eu só quis dizer que na última eleição a oposição não lançou nenhum candidato. Candidatou sozinha. Só a Leila entrou no pleito. E esse ano está tudo caminhando para a oposição lançar um candidato contra a Leila Pereira, tá?